Bora falar agora sobre dívidas no Cruzeiro. Preciso contar uma informação importante e exclusiva. A Associação do Cruzeiro divulgou recentemente que as dívidas da Raposa giram entre 720 e 750 milhões de reais. Mas a SAF do Cruzeiro considerou esses valores errados e contratou uma consultoria independente que vai apresentar entre essa quinta e sexta-feira as demonstrações financeiras que revelarão uma dívida de 600 milhões de reais. Notícia super importante, porque mostra como o Cruzeiro conseguiu equacionar suas pendências financeiras. Só para lembrar, quando o Ronaldo assume o Cruzeiro, a dívida girava na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou seja, ela foi reduzida em metade, mais da metade, né? Diante disso, Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, novo dono da SAF do Cruzeiro, assume um clube com as suas contas saneadas. É óbvio que ainda há dificuldade, é óbvio que ainda há problemas, mas com esses 600 milhões de reais o Cruzeiro hoje está muito melhor do que vários grandes clubes do futebol brasileiro. Só para completar, a título de comparação, o Botafogo, que é outra SAF, tinha em 2021 uma dívida de algo na casa dos 800 milhões de reais. Hoje, a dívida do Botafogo, SAF, de acordo com o balanço de 2023, é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Cruzeiro de olho, porque nesta noite tem o outro jogo do Grupo B da Copa Sul-Americana, Estádio Olímpico Atahualpa em Quito, Universidade Católica de Quito e União La Calera. O Cruzeiro, claro, torce por um tropeço do Universidade Católica de Quito, o time da Universidade Católica de Quito, porque aí o Cruzeiro só dependeria dele para ficar com a primeira colocação no Grupo B da Copa Sul-Americana. Se a Universidade Católica de Quito vencer a União La Calera, ainda vai ter mais uma chance na outra semana, porque a Universidade Católica, o time da Universidade Católica de Quito recebe o Alianza, que foi derrotado pelo Cruzeiro na última terça-feira lá em Valledupar, na Colômbia. Então é o exercício aí para todo mundo nesta quinta-feira secar o time da Universidade Católica de Quito. O Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira, o time voltou ontem de voo fretado, os jogadores foram liberados e a reapresentação marcada para esta quinta-feira na Toca da Raposa 2, quando os trabalhos serão retomados, pensando no duelo de domingo lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro com 7 pontos em 12 até o momento, teve o jogo adiado na última rodada, quer somar mais 3 pontos para subir ainda mais na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos, que foi a partida adiada diante do Internacional. Para a torcida do Cruzeiro que quer comparecer no domingo em Goiânia, tenho certeza que os ingressos vão se esgotar. Para o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro ele fez o seguinte: R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. Tem a venda pelo site ingressosa.com. Aí no Twitter do Cruzeiro tem todos os detalhes, no site também. É o site que vende ingresso para o Atlético Goianiense, ingressosa.com, e tem lá a oportunidade para comprar. E o Cruzeiro informou o seguinte, que preparou uma ação especial de Dias das Mães. As torcedoras mulheres que forem com a camisa do Cruzeiro poderão entrar gratuitamente no estádio. Já os homens uniformizados poderão pagar meia entrada. Então, todos os detalhes no site oficial do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. Domingo é jogo importante, é Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Bom dia, senhores. Bom dia em especial para você, torcedor do Cruzeiro, ligadinho no 98 Esportes desta quinta-feira, hein? Bora lá falar do Cruzeirão. Cruzeiro que chegou a Belo Horizonte ontem à noite, depois aí de vencer a equipe do Alianza pela Copa Sul-Americana. E hoje é dia de secar a Universidade Católica, que vai enfrentar o União La Calera. Cruzeiro está na segunda colocação aí no Grupo B, com 6 pontos, e Universidade Católica é o líder com 7 pontos. Um empatezinho hoje à noite entre Universidade Católica e União La Calera seria o ideal para o Cruzeiro. Mas bem, Cruzeiro já tem que virar a chave, porque no final de semana tem o Atlético Goianiense pela frente. Cruzeiro então aí entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa, que tem 7 pontos na competição, vai em busca de uma vitória para chegar aí aos 10 pontos. Quanto mais pontos somar, melhor, né não? Principalmente
porque o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento e o Cruzeiro não pode bobear, mesmo jogando fora de casa. É um time melhor que o Atlético Goianiense e tem que ir para lá para buscar aí esses 3 pontos. Bom, vamos falar a respeito aí de como é que está o Cruzeiro se movimentando no mercado para a janela do meio do ano. Mas antes disso, eu preciso dar para você aquela minha dica, hein? Você está querendo, está precisando vender o seu carro? O negócio agora é carro no bolso. Agende aí a avaliação do seu veículo através do site carronobolso.com ou pelo WhatsApp 31 99801 1515. 31 99801 1515. Se você não for na Carro no Bolso, eu te garanto que você vai perder muito dinheiro. O Cruzeiro segue aí se movimentando nos bastidores, inclusive o Alexandre Matos praticamente mapeando aí tudo para poder fazer com que o Cruzeiro se reforce na janela do meio do ano. É o desejo, é a vontade do Pedro Lourenço, né, que agora é o proprietário dos 90% da SAF do Cruzeiro. O Cruzeiro vai sim ao mercado. A tendência é de que a Raposa contrate aí de 3 a 4 jogadores, né, para subir o nível desse elenco do Cruzeiro. A gente segue aí apurando, correndo atrás de informações. O Cruzeiro está mantendo tudo aí embaixo de 7 chaves, né, tudo muito fechado para não vazar muita coisa, não vazar a questão dos nomes, para não inflacionar o mercado na hora que o Cruzeiro chegar com a proposta para trazer atletas aí de um nível técnico bem melhor para subir o nível do Cruzeiro. Bom, mas o seguinte, no caso do goleiro Cássio, essa informação aí, que inclusive ontem o Nicola até falou conosco aqui, o Cruzeiro de fato está atrás do Cássio, e não só do Cássio, o Cruzeiro tem olhado aí o mercado, outros goleiros também. O certo é que o Cruzeiro trará um novo camisa 1 para sua meta. Afinal de contas, como dizem os especialistas, um bom time começa com um bom goleiro. Então, a gente vai seguir apurando aí. Qualquer nome que a gente conseguir apurar com muita responsabilidade aqui na Rádio 98, traremos para vocês. Bom, para poder arrematar, o Cruzeiro volta aos treinos hoje à tarde na Toca da Raposa 2 e vamos ficar de olho para ver aí se teremos a presença do atacante Juan Dineno. Hoje será aquele trabalho regenerativo para os atletas que foram titulares na vitória para cima do Alianza, e os demais vão treinar em campo, então a gente vai ficar esperto para ver aí a movimentação do atacante Juan Dineno, para ver se ele já ganha condição de jogo para esse final de semana contra a equipe do Atlético Goianiense. Bem, então é isso que tenho de Cruzeiro nessa quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta para falar mais da Raposa aqui no 98 Esportes. Um grande abraço e até lá. Valeu, Adro. Até mais tarde nos especialistas de 4 a 5 da tarde. E eu vou falar com você, meu querido Cabido. Ele falou sobre contratações, ele falou sobre aquisições no meio do ano, janela aberta. Quais as posições carentes que o Alexandre Cabido Matos traria? Todas não. Todas? Nossa, não, velho, para. forte, aí, né? tá vendo? É por isso que você não é diretor de futebol. Pegaram no pé do Lucas Eu Silva. fico imaginando você chegando lá pro Pedrinho e falando assim, ô Pedro, aqui, vamos fazer outro 11. time. Não dá, Vamos fazer outro irmão, time. mas não O que dá, tem? Não é assim que faz Não, futebol. Ué, mas você zoando, tá me perguntando, você tá perguntando o que eu zoando, faria. Mas o que o Cruzeiro Então, vamos vai lá, fazer? vamos lá. Eu acho que é mais fácil falar onde o Cruzeiro não tem carência. Então vamos. Laterais. Acabou? Ué. Gente, Dá não, né? velho? dá. Não, vamos lá, olha só. Dá não. Atacantes. O Cruzeiro precisa. De pelo menos mais um. Perfeito? Zagueiro, precisa. Vou te perguntar. Zagueiro precisa. Precisa. Certamente Um precisa. titular. Você viu o que o Neres fez no último jogo? Ficou no banco. Não, ele entrou. É, mas. E ele começou no praticamente deu licença pro colombiano passar dele, né? Ele fez até abriu a asa assim, ó. Vai, meu filho, pode banco. passar. Então, mas se o Neres tá maluco. começou no banco, vamos tratar ele como reserva na atual circunstância. Não, sim, mas eu, João Marcelo e eu Zé. colocaria um zagueiro mais de elite nesse time. Então, um zagueiro titular. Laterais não precisa. Laterais não precisa. Nós esquecemos do principal. Goleiro. Firma o corpo, viu, William? Goleiro. Hã? Goleiro precisa. Titular? Pois é, O cara. Grando, A gente chegou, então, a gente teve essa é o discussão Pra aqui que ele ontem. veio, né, velho? É, aí a pergunta, né, Tonton? Pra que ele veio? O Rafael Igor. Porque a intenção do Cruzeiro é muito clara nessa janela de contratar um goleiro pra ser titular pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho no momento. Então, tá? para você, goleiro precisa, um zagueiro para fardar precisa. Um zagueiro precisa, um meio-campista também precisa. Talvez ali Para compor. pra. Não. Pra fardar? Chegar e fardar. Tem que melhorar o time, CJ. O time tem que aumentar o nível. Se você não contratar alguém que chegue e farda, não precisa vir também, não. Então, mas com o Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira, Com quem? Você repete? aí. Lucas Silva, Ah. Romero, Matheus Pereira, não são titulares?
Barreal, né? que é Hoje Barreal. são Hoje é o CJ, Barreal, mas você né? tem que aumentar o nível desse time. Eu sei, mas eu tô falando que alguns chegam pra fardar, outros chegam pra compor. Não é só de estrela ou de protagonista vive um time. O que eu vejo nas falas, inclusive, da turma, e aí, turma, eu tô falando de Alexandre Matos, né? Falando, né, conversando com o pessoal, o próprio Pedrinho também nas suas... principalmente na coletiva que ele deu, é que ele precisa de reforçar o time com 4 ou 5 aquisições para chegar e ser titular desse time. Para aumentar o nível do time. Então, se chegarem 4 protagonistas, Miranda, muda O cenário total. o olhar pra tabela. Os não muda, não. objetivos, muda. Desse jeito que o Capitão tá falando aí, muda. Muda, A dívida volta para 1 bilhão e 300. Não, gente, pô, mas não é assim. vai pra Vocês sabem que não é assim, gente. O elenco já tá formado. Precisa de peças que resolvam. Não, mas isso eu concordo, assim. Não justifica pro Cruzeiro trazer nenhum jogador para compor o grupo nessa janela Que do meio com do ano. poucos já tem aí. Tá É porque composto. tem sido assim, né? Não, as contratações. o grupo tá composto. Acho que tá na hora de buscar o que vai levar o nível, Nossa, né? então é caro mesmo. Mas E caro aí e difícil, tá? Caro e Caro e difícil, dificílimo no mercado. Eu não imagino o Cruzeiro contratando mais do que 3 jogadores para chegar, jogar e mudar o nível do time nessa janela. Mas o Pelo Adroaldo pouco tempo. traz a informação lá de dentro de que serão 4 a 5. Não, sim, mas aí eu acho que pode entrar nesses 4 a 5, um ou outro que vai chegar meio para disputar a posição e tudo. Agora, chegar, tipo assim, esse cara vai chegar. Felipe Coutinho, que tá sendo falado. Felipe Coutinho vai chegar, vai jogar. Cássio chega e joga. Quem que vai sair, Cássio. não Muito importa, bom. eu não sei. Craque, hein? Mas Felipe o Felipe Coutinho é um Coutinho, jogador que você tá jogou maluco, anos e anos na Você tá elite do maluco. futebol mundial. Esteve entre os melhores Muito jogadores do mundo em algum momento. Há muito tempo atrás, mas esteve. Então, assim, ele chega e joga. Desse nível, eu acho muito difícil o Cruzeiro conseguir mais do que 2 ou 3 nomes. Se falou em Cássio, também chega e joga, né? O Cássio entra Eu nesse acho que se pacote. chegar, vai chegar e jogar. Se vier pra jogar, Sim. CJ. Não tem como. Não tem como chegar e não jogar o Cássio. Embora eu já tenha dado aqui minha opinião ontem. Não, mas eu acho que dá uma encorpada. Se você traz um Cássio, um Felipe Coutinho, você já dá uma encorpadinha legal, Define viu? a situação. O Cruzeiro pretende reforçar o elenco durante a janela de transferências no meio do ano, com o objetivo de trazer jogadores experientes e de destaque para assumir a titularidade no time de Fernando Seabra. A política financeira do clube continua sendo rígida, com cuidado para não ultrapassar o orçamento. Com a ajuda do empresário Pedro Lourenço, o clube busca ser mais agressivo no mercado e pretende contratar pelo menos um zagueiro, um meio-campista e um atacante de lado. Além disso, planeja comprar o meia Matheus Pereira em negociação com o Al Hilal da Arábia Saudita. O Cruzeiro reconhece que enfrentará desafios devido ao mercado inflacionado, principalmente na Europa, e está de olho em oportunidades no mercado internacional e nacional. A intenção é garantir uma participação tranquila no Campeonato Brasileiro e chegar longe na Comebol Sul-Americana, buscando evitar o rebaixamento como aconteceu no ano anterior. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!